Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Essa série irá fazer um resumo dos principais tipos de semicondutores, como o diodo, o transistor, o JFET, o MOSFET ou IGBT, suas construções, características e principais aplicações, vantagens e desvantagens. Nesse tutorial eu vou revisar o material semicondutor. Vamos lá? A pergunta inicial é: você sabe dizer o que é um semicondutor? Rápido, lépido e rasteiro? Para responder essa pergunta, precisamos responder duas outras perguntas antes, bem mais simples. A primeira é: o que é um condutor? Essa todo mundo sabe. Um condutor é aquele material que permite a passagem da corrente elétrica. Um exemplo de condutor é o cobre do interior dos cabos elétricos. Mas como a corrente elétrica passa através do condutor? Uma explicação muito prática é pensar que a fonte de energia elétrica gera uma espécie de campo de força que impulsiona as cargas elétricas no condutor. Esse campo exerce uma pressão elétrica dentro do condutor. O sentido dessa pressão é por convenção do polo positivo para o polo negativo da fonte e é representado por um vetor. A seta indica o sentido de deslocamento das cargas elétricas e o tamanho do vetor indica a intensidade desse campo elétrico. O cobre e os metais são materiais especiais. Na sua estrutura atômica, eles estão cheios de elétrons livres. São elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo e ficam zanzando pelo condutor. Os elétrons possuem cargas elétricas negativas, e eles serão os responsáveis pela corrente elétrica no condutor. Quando se criou esse conceito, se pensava que as cargas elétricas que estavam dentro dos condutores eram positivas, e desenharam o vetor campo elétrico apontando no sentido que as cargas positivas deveriam se deslocar. Mas a ciência evoluiu, ficou mais precisa, e hoje a gente sabe que as cargas dentro dos condutores de cobre são negativas, os elétrons livres, e os elétrons livres se deslocam no sentido contrário da seta. Isso parece confuso à primeira vista, mas por convenção, a documentação elétrica e eletrônica manteve o sentido antigo, e os desenhos dos componentes e circuitos elétricos continuam sendo feitos pensando que as cargas estão circulando do positivo da fonte para o negativo, e que essas cargas são positivas, o inverso da realidade. E o material isolante, você sabe como defini-lo? Sim, essa também é fácil. Se o condutor é o material que permite a passagem da corrente elétrica, o isolante é o material que não permite a passagem da corrente elétrica. Simples assim. O material isolante possui uma estrutura fixa, rígida. Então, não tem elétrons livres, não permite a passagem da corrente elétrica. Um exemplo de condutor é o cobre no interior dos cabos elétricos. E o plástico que envolve os cabos é um exemplo de isolante. Um isolante que serve para proteger o técnico contra os choques elétricos. Ainda bem que existem os isolantes, não é mesmo? E agora ficou mais fácil responder a pergunta inicial. O que é um semicondutor? À primeira vista, parece que o semicondutor é um material que fica entre o condutor e o isolante no quesito permitir a passagem da corrente elétrica. Mas o material que fica entre o condutor e o isolante é a resistência elétrica. Ela apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então, o que faz o semicondutor? O semicondutor pode ser pensado de forma simples, como aquele material que pode se comportar como isolante ou como condutor. Isso mesmo! Tudo depende das características do semicondutor e das condições físicas e químicas que ele está inserido. A mais importante diz respeito à energia que está sendo aplicada nesse semicondutor. Um tipo clássico é o LDR. As trilhas do LDR são feitas de um material semicondutor, com luz, isso é, com a energia incidindo no semicondutor, a sua resistência é baixa. Ele se comporta como um condutor. Sem luz, a sua resistência aumenta e o LDR passa a se comportar como um isolante. Mas como isso ajuda na construção do transistor, do MOSFET, do diodo e tantos outros componentes eletrônicos? O semicondutor mais usado hoje na eletrônica é o silício, mas ainda tem alguns componentes que usam o germânio.
Mas na natureza, não importa o tipo de semicondutor, normalmente ele se comporta como um isolante. Então, ele precisa ser trabalhado para ser usado nos dispositivos eletrônicos. Tanto o silício como o germânio são encontrados na natureza na sua forma cristalina, são cristais. Para tornar o silício condutor, ele é enriquecido com uma dose extra de outros materiais. Esse processo é chamado de dopagem. Eu prefiro chamar de enriquecimento. Esse é um processo-chave na construção de componentes eletrônicos. É um processo complexo, feito em fornos de alta temperatura e a mistura é feita com altíssimo controle. São nesses fornos que nascem os transistores e MOSFETs e todos os componentes à base de semicondutores. Esses fornos são as maternidades dos semicondutores. O segredo do enriquecimento é que existem duas formas de fazer isso. Numa é misturado ao silício um material que tem um elétron a mais do que o silício na sua estrutura atômica. E outra forma é misturar um material com um elétron a menos. Então, o processo de enriquecimento cria dois tipos de novos cristais de silício. Um com elétrons sobrando e outro com elétrons faltando. Mas o mais importante, os dois se tornam bons condutores elétricos. Para o cristal que está com elétrons sobrando, é fácil entender por que o silício se tornou um bom condutor. Agora ele funciona como cobre. Tem elétrons livres na sua estrutura, e os elétrons livres podem se deslocar pela estrutura, criando a corrente elétrica. Como os elétrons têm cargas negativas, esse tipo de cristal é chamado de cristal tipo N. A corrente elétrica no cristal tipo N anda no sentido contrário à seta do campo elétrico. Mas como a corrente elétrica percorre o cristal que tem falta de elétrons, a falta de um elétron na estrutura atômica do cristal é chamado de lacuna. É um verdadeiro buraco, um poço que atrai os elétrons livres da redondeza. Se um elétron livre passar por perto de uma lacuna, ele é atraído para esse poço. Então, a corrente elétrica vai acontecer porque os elétrons ficam saltando de lacuna em lacuna. Eles andam no sentido contrário do cristal tipo N. Então, as lacunas podem ser vistas como uma carga elétrica positiva. E agora a corrente elétrica anda no sentido do campo elétrico, como havia se imaginado lá no início dos estudos da eletricidade. O cristal com falta de elétrons é chamado de cristal tipo P, porque estão cheios de lacunas, que são consideradas cargas positivas. Pensar que existem dois tipos de cargas nos cristais enriquecidos é um conceito-chave para entender o funcionamento dos componentes que usam semicondutores. E a combinação dos cristais tipo P e tipo N vão ditar as regras do funcionamento desses semicondutores. E tudo vai ser uma questão de empilhar os cristais. Isso veremos nos próximos tutoriais. Vamos começar a empilhar cristais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!